queria só dizer que é neste espaço fantástico beneirense que vamos fazer esta mesa redonda, que por acaso é retangular, e que tivemos a sorte do Sr. Manuel Fernandes nos receber. Eu gostava que dissesse umas palavras. Tenho um prazer muito grande, conheço a Ana Matias há tantos anos, por isso tenho um prazer muito grande em que seja feito o evento aqui. Muito obrigada. Obrigado. Pronto, e agora vamos então trabalhar aqui nesta componente de sociedade com valores, porque realmente é muito importante. Eu começo com o Nuno, não precisa de apresentação, Nuno Delgado, tem à sua direita Isabel Janet, que é responsável pelo Banco Alimentar e por esta responsabilidade de ajudar a que os portugueses não passem tanta fome, o Presidente do PANAT, Mário Almeida, que é um pensador do desporto, e o professor Luís Monteiro, da Federação Portuguesa de Judo, que nos ajuda também a compreender aqui algumas coisas. Estamos à espera da Susana, que é Presidente da Fundação do Desporto e que está no trânsito. Portanto, eu dava a palavra ao Nuno. Muito obrigado, Ana Lima, a todos os convidados, muito obrigado por estarmos aqui. Esta mesa, se fosse mais redonda, estaria mais enquadrada com a ideia desta conversa, com alguma informalidade, mas ligada a estas novas tecnologias de podermos chegar a todos. E como há pouco falava com o professor Mário Almeida, nós temos uma comunidade lusófona que tem imenso interesse em acompanhar os nossos temas, e este em concreto é o tema da cidadania ativa e a relação com o desporto. Dou-vos as boas-vindas enquanto coordenador deste projeto europeu, que é a Semana Europeia dos Valores do Judo, e gostaria de introduzir aqui este nosso treino de judo, porque na verdade o judo tem três componentes de treino. Tem aquela que é mais conhecida, ainda ontem tivemos a oportunidade de celebrar mais uma medalha de prata da nossa atleta que venceu a medalha de prata no Grande Prémio, no Grande Slam de Baku, Rochelle Nunes. Mas também temos a vertente da defesa pessoal e do treino das técnicas que se chama Kata, e finalmente aquela que é menos conhecida e que hoje estamos aqui a praticar, que é Koji Mondo. Koji Mondo significa palestra, questionário, desenvolvimento teórico, filosófico dos valores da cidadania. E é nesse enquadramento que eu convidei estas figuras que foram muito influentes ao longo do meu percurso, que me ensinaram muito, e com quem eu gostava de debater este tema, no fundo, mais virado para a comunidade que não é a comunidade judoca. Esse é o grande objetivo deste projeto, é, ao longo da Semana Europeia do Desporto, chegarmos àqueles que ainda não foram tocados pelos valores do judo, para os entenderem melhor e para, em conjunto, seja no judo, que é a nossa modalidade, minha, do professor Luís Monteiro, seja em outras modalidades, como por exemplo o korfball, que é a modalidade popular do professor Mário Almeida, e mesmo aquelas pessoas que não praticam desporto, mas que todos os dias usam o seu corpo e a sua alma para ajudar aqueles que mais precisam, todos os dias aqui ao lado, não é no dojo, mas no armazém do Banco Alimentar. Bom, eu vou lançar aqui um desafio à Isabel com esta mensagem que o judo também nos traz e que é talvez a mensagem de origem. A mensagem de origem do judo e desta forma de combate que serve para preparar o cidadão é uma mensagem bastante simples, mas simbólica, que é: faz-te forte para seres útil. E foi isso que eu encontrei no Banco Alimentar, nas várias experiências que temos tido ao longo destes últimos anos, no combate ao desperdício, no saber utilizar os nossos recursos da forma mais eficiente, envolvendo todos, e era isso que eu gostaria que a Isabel trouxesse para esta mesa, porque, na verdade, com a criação da rede do Banco Alimentar e com as várias iniciativas desportivas com quem vocês têm sido parceiras, tem-se descoberto aqui uma nova área de influência e de cidadania. Como é que tem sido essa experiência? Bom, antes de mais, obrigado pelo convite, cumprimento estes meus colegas de mesa e para mim é sempre um privilégio poder falar dos valores. E eu sou voluntária há 30 anos e tenho
ajudado a construir em Portugal muitos projetos que, assentes no voluntariado, apelam para uma cidadania ativa. E acreditamos que ser bom cidadão não é apenas mostrar que se fazem coisas boas ou caridosas. Não, é muito mais que isso. É ser um cidadão responsável que, no fundo, depois culmina até no ato da eleição em que as pessoas votam e querem escolher quem decide, quem governa o país. E, portanto, a cidadania é uma construção em que acreditamos que se deve, desde cedo, desde os jovens, apelar a uma participação. Obviamente que o desporto tangibiliza tudo isso com facilidade, porque tem uma atividade física associada a estes valores e estamos agora, neste momento, por exemplo, a acompanhar o Campeonato Mundial de Rugby. A minha casa são todos desportistas do rugby e é muito impressionante ver a garra com que aqueles lobos se batem, porque acreditam que podem representar bem Portugal através de uma modalidade que também ela assenta em valores. E eu acredito mesmo que estes valores são fundamentais para informar e para construir uma sociedade que é mais justa, que é mais solidária, que é mais coesa, mas também que é mais equitativa. No judo e noutras modalidades desportivas, essa aprendizagem ou essa transmissão de valores ensina-se por estas vertentes que o Nuno Delgado falou, mas também porque se promove de alguma forma uma reflexão. E é por isso que hoje estamos aqui a refletir sobre como podemos levar estes valores de cidadania mais longe para podermos construir uma sociedade melhor, onde os nossos jovens, que são hoje jovens, mas que amanhã serão decisores, serão cidadãos responsáveis, percebam que têm que ter um papel ativo e participativo, que não podem deixar ao Estado e nas mãos do Estado nem todas as escolhas, nem todas as responsabilidades. E, portanto, numa equipa e no desporto, isso percebe-se bem. Eu faço escolha, mas assumo as minhas responsabilidades pelos atos que vou praticar. E assim também é. No Banco Alimentar acreditamos que no voluntariado podemos levar essa componente de cidadania. Os bancos alimentares existem em Portugal há 33 anos e foram o projeto que hoje fez o voluntariado jovem como ele é em Portugal. E, portanto, mudou a participação dos jovens e dos menos jovens, lado a lado, ombro a ombro, a participar numa causa que é comum. No nosso caso, é levar alimento à mesa de quem precisa. Noutros casos, são outras causas, todas são boas. Aquilo que é preciso é esta percepção de que sem valores não podemos construir uma sociedade onde sejamos todos felizes, mas onde todos temos um lugar. E, portanto, hoje fala-se muito em igualdade de oportunidades. Todas essas igualdades de oportunidades só podem realmente existir numa sociedade assente em valores. E acredito que a cidadania traz esses valores. Muito bem. Eu gostaria de salientar que a Isabel faz parte de um grupo de pensadores que procura desenvolver estratégias de explorar as oportunidades desportivas. O desporto é uma nação, temos trabalhado em conjunto com vários elementos, liderados pela Associação de Atletas Olímpicos e, portanto, como se vê, a Isabel, não diria que é um cinturão negro de judo, mas tem sido uma pessoa muito envolvida no fenómeno desportivo. Aliás, até porque já conseguimos introduzir a cultura de reutilizar e não desperdiçar os excessos das provas desportivas. E era aqui uma questão que eu lhe queria colocar, uma vez que um dos grandes fenómenos que existem em Portugal são as corridas, não é? Onde portanto, colocado à disposição dos participantes águas e diversos elementos que depois podem se transformar em desperdício. Tivemos também a boa experiência e bom exemplo da Federação de Judo no Campeonato da Europa no ano olímpico, onde todo o retorno do excesso alimentar que sobrou
foi diretamente entregue ao Banco Alimentar, e gostaria que também fizesse aqui um apelo e que falasse dessa experiência, porque isso também é cidadania, isso também é uma vertente que muitas vezes as organizações desportivas ainda não estão muito sensibilizadas para. É muito interessante, e hoje é o Dia Mundial da Sustentabilidade. Ora bem. E, portanto, quando se fala de sustentabilidade, fala-se de recursos e fala-se também da possibilidade de reutilizar recursos. Esses recursos são não só recursos materiais, mas também recursos humanos. Muitas vezes hoje desperdiçamos talentos e desperdiçamos pessoas apenas porque chegaram ao fim da sua vida ativa e podem ser aproveitados, render noutras áreas, seja a título voluntário, seja não, porque tem uma maturidade e uma experiência incrível. Mas no caso dos bens, hoje é muito frequente que nestas corridas que se fazem, ou até em eventos de maior dimensão, há sempre sobras. É inevitável, não se sabe o número exato de participantes e, portanto, poder ter uma preocupação de não deitar fora ou não desperdiçar, seja excedentes de alimentos que são colocados para os participantes, de água, de alimentos, seja até, muitas vezes, há pessoas que até deitam sapatilhas fora, sapatilhas, camisolas, sweatshirts, e muitas vezes esse tipo de materiais e de equipamentos estão bons. Cada vez que participamos de uma corrida, dão-nos uma sweatshirt, uma t-shirt. A t-shirt tem o logotipo da corrida. Há pessoas que gostam de fazer coleção de t-shirts, há outras que no fim da corrida deitam fora. E, portanto, aquilo que se fez foi criar esta sensibilidade para que devemos lutar contra o desperdício de bens e de pessoas e dar uma possibilidade de recuperar esses bens para os levar ao setor social. E temos um exemplo incrível, a Nike UK, por exemplo, manda todos os seus excedentes de produção para Portugal, para o Banco de Bens Doados, e nós distribuímos equipamento desportivo completamente novo, ainda etiquetado, que iria para o lixo, com a marca Nike, apenas porque há esta preocupação da reciclagem têxtil. O mesmo é com os alimentos, com a água. As pessoas deviam ter mais cuidado nos eventos desportivos, deitam tudo fora sem reciclar, e há hoje em dia esta preocupação de reciclagem, porque os impactos ambientais são realmente tangíveis e, portanto, se nós pudermos até tirar métricas, as pessoas ficam com uma ideia daquilo que se desperdiça, porque os números são sempre muito relevantes. Sem dúvida. Eu aproveito que falou sobre materiais têxteis para apresentar a t-shirt do nosso projeto, a t-shirt da Semana Europeia dos Valores do Judo, que na sua capa tem aqui os vários participantes que não são só em Portugal. Portanto, um grande abraço para a Croácia, para a Eslovénia e para a União Europeia de Judo, que é a nossa parceira, e na sua parte de trás temos aqui os valores que estão incorporados na prática do judo e que são os valores oficiais da Federação Internacional de Judo. Fica já aqui o nosso compromisso de que estas t-shirts não serão perdidas, até porque devo dizer que a Escola de Judo no Delgado foi provavelmente das primeiras organizações de forma formal, porque toda a gente faz passagem de alguns equipamentos de forma menos formal, mas nós temos um banco social para recebemos com muita frequência, e desde já um agradecimento a todos aqueles que nos enviam equipamentos utilizados para reciclagem e para envio para outros meios mais necessitados. Entretanto, aproveito para dar as boas-vindas à nossa marchadora. Muito bom dia, Susana Feitor, sejas bem-vinda. Vieste diretamente de Rijon ou já cá estavas? Quase. Vim de Rio Maior e hoje o dia está caótico, por acaso. Pensei nisso, há bocadinho, quando estava aqui a chegar. Eu vou deixar a Susana recuperar o fogo e passar a palavra ao Mário Almeida, o professor Mário Almeida, que seguramente já tem aqui alguns desafios interessantes para o PANAP, uma vez que os temas abordados por esta organização que se dedica ao estudo, ao pensamento e ao desenvolvimento de estratégias para o desporto, este tema
da reciclagem dos recursos e da preocupação ambiental pode ser uma temática muito importante a explorar pelas nossas organizações. O que é que lhe parece? Sim, sem dúvida. Eu entendo e sou, obviamente, participativo em muitos eventos desportivos e, a não ser que me passe perfeitamente à margem da minha observação, não vejo, entre outras coisas, mensagens expostas relativamente aos desperdícios, nomeadamente sobre aquilo que são os direitos próprios da assistência dos espectadores, bem como também haver evidências de aproveitamento de excessos no meio desportivo. É muito natural que se desceram, muitas vezes há lunchboxes, muitas vezes existem frutas. Passei por uma experiência muito interessante, que foi, infelizmente, um homem falecido, Johnson Semedo, uma organização ali no Zambojal, em Alfragide, estabeleceu com ele um critério que tudo quanto se sujasse das atividades esportivas de corfball era entregue diretamente na associação e, em bom rigor, dizia ele que havia com certeza muitos miúdos que queriam lanchar naquele dia à conta de umas sandes e de umas maçãs e de umas garrafas de água. A mim parece-me que é uma prática interessantíssima para as organizações esportivas, é criar aqui uma lógica de patrocínio de instituições de solidariedade social e que poderá ser uma saída para aquilo que são os excessos da atividade esportiva, que é criar aqui um apadrinhamento relativamente a uma determinada instituição e sabendo que, passado a atividade esportiva e passado a existência desses excessos, são encaminhados para aquela entidade. Mas eu queria lançar aqui uma questão relativamente aos valores e tem a ver com o facto de me parecer que nós estamos aqui a viver uma diferença geracional importante, que é muitos de nós estamos habituados a uma tradição de lutar pelas nossas coisas e as novas gerações são gerações muito habituadas a terem as coisas dadas. Nós facilmente nos preocupamos em criar condições aos nossos filhos e aos nossos netos ótimas para tudo e, portanto, existe aqui uma apetência não natural dos jovens atuais para conquistar as coisas são-lhes dadas naturalmente. E esta situação é uma situação que se expande a todos os domínios da atividade. Eu faço recordar que ainda há bem pouco tempo tive uma reunião de presidentes das federações ligadas à Confederação de Desporto e estávamos em Passo de Arcos 51 presidentes de federações esportivas. Olhando à volta das 51 presidentes de federações esportivas, dificilmente se encontrava ali alguém com menos de 55 anos. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que nós temos que, esta questão da educação para a cidadania é reivindicar que os novos jovens das novas gerações se movam pelos mesmos valores que nós fomos habituados a conquistar. Nós vivemos aquele período, depois de 25 de Abril, em que as coisas começaram a aparecer as leis do desporto, começaram a aparecer as federações esportivas, nada disso existia. E neste momento estas novas camadas de cidadãos estão perante uma situação muito passiva relativamente a esta atividade. É muito difícil encontrar jovens disponíveis para a atividade política organizacional do desporto. Sempre que existem eleições para as federações e para os clubes e para as diversas atividades, há uma imensa falta de apetência dos jovens de se candidatar a esta posição ativa. De facto, falar em cidadania ativa quer dizer isto, é os jovens querem se mobilizar em torno dos objetivos políticos e sociais e humanos da sociedade. Muito bem, professor. Olha, eu já percebeu que eu gosto de lançar desafios e neste caso em particular eu sei que o Panápolis está num esforço importante de se abrir
para a sociedade civil, não é? Era uma organização mais portanto, virada para si, que trazia pessoas para a reflexão interior e que neste momento se está a expandir e a abrir para a sociedade civil, o que também acaba por ser uma oportunidade para fazer rede, digamos assim, com outras entidades, por exemplo, a Rede Nacional do Parlamentar e outras que poderão ter aqui pontos de contactos para a reflexão e para estratégias para o desporto. Quais é que são os grandes temas que neste momento o PANAP gostaria de pôr em cima da mesa como prioridade para a discussão do futuro desportivo? Bom, um deles centra-se naquilo que é o vetor principal de preocupação, que é a comercialização do desporto. Enfim, ainda há bem pouco tempo, ainda há uns minutos estávamos a falar entre nós sobre aquilo que é o que neste momento existe de a luta pelas grandes posições desportivas começa a ser altamente paga. Já se paga muito dinheiro, mesmo em competições internacionais de alto rendimento aos atletas por ganharem uma medalha. E para além disso, o rodeio, até inclusive do próprio atleta, do patrocínio individual, de se empresarializar, cria uma pressão imensa sobre o desporto, que é reger-se não por princípios de valor, mas por princípios de sustentabilidade também no próprio desporto. Portanto, a comercialização do desporto é um tema que nos leva para as apostas esportivas, leva-nos para a manipulação de resultados, leva-nos para a dopagem, neste momento com outras vertentes que nos preocupam, nomeadamente a tecnologia ligada à dopagem tecnológica. Já se começa a pensar de que forma é que instrumentos incorporados no corpo humano possam traduzir-se num maior rendimento, nomeadamente articulações, nomeadamente alavancas nos ténis desportivos, e portanto há aqui uma invasão que vem de fora para dentro do desporto e que tende a produzir um grande espetáculo, a grande mensagem comercial e neste particular adultera aquilo que é o primeiro sentido fundamental da presença dos jovens, da incorporação das escolas, que é ensinar os valores de integridade, de fair play, os valores que nos transportaram para os ideais esportivos. Nós temos lançado uma série desses temas. O segundo tema central, que me parece que é, não há muitos anos, nós dizíamos que compete à família preparar o cidadão. Em bom rigor, a gente ia para a sociedade e aquilo que era o nosso pai e a nossa mãe, aquilo que nós aprendíamos em casa era aquilo que produzia os nossos valores. Falo de mim, uma geração com certeza, onde isso era muito mais radical. Neste momento atribui-se essas responsabilidades a vários atores. É à escola, com a educação com a cidadania, é ao desporto, ou seja, há aqui provavelmente se eu me visse na pele de um jovem de 15 a 16 anos, afinal de contas, quem é que eu vou seguir? É os meus pais em casa, é os meus professores na escola, é o meu treinador na prática desportiva, afinal de contas, onde é que é o meu referencial? E isto coloca a necessidade de haver uma certa sustentabilidade e compatibilidade entre as mensagens de todos. Por exemplo, no Ética Summit de 2023, um evento fantástico com mais de 3.000 registros, com toda a lusofonia, havia um bloco chamado Desporto Juvenil. E um dos temas era o comportamento dos pais no desporto. Ora bem, vamos considerar uma situação relacionada com violência desportiva, ou com o uso sexual do desporto, ou seja o que for. Temos aqui, nestes atores diversos, aqueles que estão a olhar para o menino jovem. É o treinador, o que é que diz o treinador? O que é que diz o professor da escola? O que é que diz os pais quando chegarem a casa? E, portanto, não existe uma educação transversal que faça com que as mensagens sejam as mesmas. O jovem fica perdido em tentar encontrar-se com qual é o meu referencial. O meu treinador, o treinador tem uma atividade de pressão psicológica sobre o atleta, porque vive os momentos da sua maior emoção.
treinador tem 2 treinos por semana e mais um jogo ao fim de semana. Então é na escola. Então faço um grande programa de educação para a cidadania, que é mais uma disciplina. Ou seja, em vez de envolver muitas críticas que se fazem, em vez de se envolver os alunos numa reflexão, num debate sobre os temas que estão em cima da mesa, é disciplina sobre isto, e depois testes. Ou seja, será que é o que eu aprendo na escola sobre a cidadania? Eu chego a casa e será que os meus pais vão discutir o que é que se passou hoje? Caso Marega. Será que quando cheguei a casa os meus pais me disseram assim, lá, viste aqui o caso Marega, o que é que pensas disto? E chegou à escola e os professores falavam, será que o seu próprio treinador disse assim, tiveste a assistir àquele caso Marega? Ou seja, eu estou convencido que o jovem atual, estou a falar numa camada que nos vai substituir, nós dentro de 10 anos, eu diria não porque há pessoas mais jovens aqui, mas dentro de 20 anos já não estamos aqui. Portanto, há 2 milhões destes jovens que eu estou a falar que já são os nossos sucessores. Como é que eles se vão comportar na sociedade? E quando eram jovens não sabem muito bem para onde devem olhar. Devem olhar para os pais, para os treinadores, para os professores. Não há referenciais, não é? Não há referenciais. Ligo a televisão, vou aprender alguma coisa, disparate, o que é que eu vou aprender com a televisão? Já nem vê televisão. Já nem vê televisão. Então fazem uma intervenção cívica que eles consideram que é ativa, que é o Facebook. E isto nota-se muito, eu não queria prolongar, mas nota-se muito das pessoas que hoje em dia fazem comentários no Facebook às várias coisas que acontecem. E acham que estão a intervir. Não estão a intervir nada, o comentário fica ali e acabou. Quer dizer, a intervenção através da rede social é uma intervenção perene no tempo, porque passa a tentar aquilo, e em segundo lugar não permite criar um sentimento coletivo, que é a minha opinião pessoal. Não tem contraditórios. Portanto, eu julgo que o principal desafio que se coloca ao desporto, a atividade política, social, seja qual for, é quando depois o Joné já nos espera a frente do Banco Alimentar, daqui a 20 anos, há de haver alguém que hoje em dia tem 15 anos esperar esta posição. Quais são os valores de transporte? E esta questão Muito bem, estamos na segunda parte deste nosso workshop de cidadania ativa. E agora vamos dar seguimento aqui a estes nossos desafios de discussão do desporto e dos valores do judo na cidadania ativa. Eu agora gostaria de desafiar aqui a minha colega Susana Feitor, que recentemente está numa posição de poder intervir de uma forma mais consistente no papel do desporto e da cidadania, uma vez que preside um órgão que é a Fundação do Desporto e que tem também aqui um papel muito importante de servir de ponto de comunicação entre as organizações desportivas e os mecenas. Hoje já falámos aqui de alguns temas muito pertinentes, nomeadamente relativamente às questões do desperdício, da relação com os jovens e da família. Susana, já passou algum tempo da tua direção desta organização, sei que já viajaste pelo país inteiro e já começas a implementar as tuas primeiras orientações estratégicas, tal como eu também perguntei aqui ao professor Mário Almeida. No ponto de vista da cidadania, qual te parece ser a posição que a Fundação do Desporto deve ter com o contexto que estamos a viver atualmente? Obrigada, Nuno. É um prazer estar sempre com os amigos e a única coisa que eu tenho para te desejar é muita saúde, porque tu com saúde vais conseguir levar para a frente este projeto que vai colocando a sementinha no coração de cada um. E, portanto, vamos lá, nós, no que pudermos contribuir, também estamos disponíveis. A Fundação tem na sua missão a coordenação dos centros de alto rendimento, e isso fez com que a primeira atividade que eu quisesse fazer era conhecer as pessoas que estão nos centros. São 13 centros e, portanto, posicionar-me pelo menos como uma postura de proximidade e perceber o que é que se passa,
porque na verdade, sem perceber o que é que se passa, é difícil coordenar ou gerir o que quer que seja. Perante esse roteiro que eu fiz nacional, deu para perceber muito do contexto das organizações, não só da administração central, que é a principal coordenadora, mas das administrações locais, ou seja, municípios, que são eles os verdadeiros impulsionadores do desporto no nosso país, não é? Eles são os donos também dos centros de alto rendimento e fazem aquele papel mais duro e difícil de gerir instalações desportivas que são muito caras e ao mesmo tempo também preparar os recursos humanos que estão nessas instalações para dar resposta aos nossos atletas e aos nossos treinadores. Isto no contexto tudo teórico, porque na verdade depois todas as ajudas são poucas, porque são instalações que pedem uma grande manutenção. E neste contexto, as atividades que são desenvolvidas junto dos centros de alto rendimento e também nos municípios que os albergam, vão também no sentido desta temática da cidadania ativa, e o desporto tem um papel muito importante. Portanto, a Fundação, na minha ótica, e que estamos numa fase, eu dando início agora ao meu mandato, a primeira coisa que quero fazer, além de conhecer as pessoas, é também montar uma estratégia que vá responder à missão da Fundação. Portanto, esta é uma, a coordenação dos centros de alto rendimento, mas depois há outra das atividades. E sem dúvida nenhuma que inclusão, sustentabilidade, cidadania e posicionar o desporto como um produto tem que ser a nossa obrigação. Okay? Pronto. E posto isto, temos que ir ao detalhe, não é? Depois de passar a fase de identificação das necessidades e agora passar ao trabalho mais miudinho, é imenso trabalho. Portanto, agora é orientar as coisas de maneira a conseguir seguir o rumo. Sei que recentemente estiveste a participar de forma, como te é característica, muito ativamente no Congresso da RICOM do Desporto. Que novidades é que trazes? Quais é que foram assim as grandes referências que tu trouxeste desse evento internacional? Portanto, o evento tentou passar a mensagem do ponto de situação de maioria dos mais importantes projetos cofinanciados pelo Erasmus+, no âmbito do desporto. E, na verdade, as temáticas são diversas, mas foram principalmente três as abordadas: as carreiras duais, e que têm a ver essencialmente com não só para os atletas, mas também para outros agentes desportivos, porque o desporto, na maior parte dos países europeus e na maior parte das sociedades, é difícil viver profissionalmente só do desporto. Então há esta necessidade de promover e de implementar programas que permitam a conciliação da atividade desportiva com outras atividades. Basta olhar para a nossa estrutura dos nossos dias e, infelizmente, com salários da maioria que são difíceis eu não queria chamar precários, mas a verdade é essa, é um facto, e isso faz com que as famílias tenham uma grande necessidade de estar profissionalmente empenhadas para ter um salário para dar resposta às necessidades familiares. E o desporto acaba por ficar num panorama bastante secundário, não só na prática, mas também na sua organização. E então, para nós aumentarmos estas horas que são necessárias para a prática desportiva, temos que retirar de algum lado. Ou se retira do sono e do descanso, e que a longo prazo acaba por ter consequências nefastas na nossa saúde, ou se vai retirar aos horários laborais. E aí é difícil porque o salário tem que ser correspondente. Portanto, é uma discussão bastante séria e muito alargada. A realidade dos vários países é diferente e em Portugal nós temos que dar passos largos nesta matéria das carreiras duais, apesar de nos vir logo à ideia, pensamos em carreira dual, pensamos em atletas de alto rendimento e pensamos em estudar, mas é muito mais do que isso, ok? Isso é por um lado. Depois existe a parte da sustentabilidade do desporto verde, que tem muito a ver com, eu chamo-lhe de desporto verde, mas o desporto outdoor, desporto
que vai buscar também atividades que têm a ver com a ecologia e tudo o que tem a ver com a sensibilidade e o awareness de as pessoas terem uma noção de que nós temos que viver num mundo cíclico, isto é, não podemos nos dedicar ao plástico de uso único, mas também as atividades que nós desenvolvemos no nosso dia-a-dia têm que ser atividades amigas do ambiente, por um lado, e por outro lado as próprias organizações desportivas. Não sei se alguma vez alguém pensou que no Tour de França, quando o pelotão passa, alguém vai ter que ir recolher aqueles bidons e aqueles plásticos e aqueles lixos, etc. Portanto, também é outra parte. Tivemos uma atividade muito interessante, foi cada participante plantou uma árvore e cada participante à sua inscrição tinha uma árvore. Eu trouxe a minha, trouxe uma azinheira e, portanto, uma pequenina. Isto tudo está tudo envolvido. O que é que tem a ver? É a tal cidadania ativa, ou seja, o desporto estar ligado com esta sensibilização e este alerta de que temos que viver de um modo mais coletivo, mas de um modo também que seja sustentável, porque temos que pensar no futuro e já os cientistas andam há mais de 50 anos a falar disto e parece que só agora é que nós apanhámos o comboio, nós coletivamente, pronto. E depois, claro, tudo o que tem a ver com projetos que envolvam clubes e associações, a Erasmus+, está disponível para contribuir e, portanto, é bom que em Portugal as associações estejam à alerta para fazer candidaturas e para, ao mesmo tempo, não só trazer financiamento para Portugal, mas projetos que tenham impacto positivo, não sejam projetos que estão vivos enquanto estão a ser financiados para atingir o objetivo e depois fechou, entregou o relatório e fechou o projeto. Não, tem que ser com continuidade e com impacto. E a Fundação também se quer posicionar nesse aspecto, porque não só temos necessidade de desenvolver projetos que tenham impacto na sociedade, mas essencialmente que tenham aqueles objetivos que há bocadinho falei, com inclusão, com cidadania e efetivamente com impacto a longo prazo, não é? Porque a nossa contribuição é para dar resposta àquelas áreas que o Estado Central e PDJ, não é? Dá apoio direto e nós temos que tentar dar resposta às outras que não têm tanto apoio. Exatamente. Olha, deixa-me dizer-te que, puxando um bocadinho a brasa à sardinha a organização deste evento, também estivemos em Gijón com uma representante da nossa equipa, a Elva Álvarez, que está aqui na audiência, e apresentámos também o projeto que está na linha de orientação deste nosso workshop, a Semana Europeia dos Valores do Juntos. Espero que estejamos nessa corrente que tu aqui materializaste. E também dizer que nessa perspectiva que tu aqui colocaste, muito importante também é essa filosofia que a nossa escola defende, uma vez que desde 2011 que os nossos projetos educativos, e tu estiveste lá na primeira hora, ainda me recordo da apresentação lá no Terreiro do Paço, com os jovens que iniciaram esse projeto de judo nas escolas e que têm aproveitado algumas alavancas importantes de financiamentos europeus, municipais, portanto, criar estas sinergias, e essa é a sinergia também, eventualmente, que se pretende para esta nova sociedade. Não vamos conseguir arranjar mais espaço de tempo para a prática desportiva, mas vamos ter que incluir a prática desportiva no nosso dia-a-dia. Ou seja, exemplos como situações que eu assisti das crianças irem para a escola de bicicleta com uma comunidade voluntária e que aproveitam esse momento para começar a escola de uma forma ativa. Muitos colégios e escolas, como é o caso, temos um parceiro que é o Colégio Nobel, que inicia o dia logo com prática desportiva e que tem sido aqui um mito que se tem quebrado, em vez de ser o fim, quando eles já estão subcarregados, subir escadas, deixar o carro em casa, ou seja, vamos ter que incluir a atividade física no nosso dia-a-dia de uma forma mais flexível e irmos ao encontro dos outros e deixarmos de estar tão isolados nas ilhas, porque supostamente
a digitalização é uma oportunidade de termos mais tempo, mas não é É assim. ambíguo, não é? Exato, É ambíguo. Bom, olha, aproveito agora para passar a palavra ao professor Luís Monteiro e trazendo também aqui um desafio interessante, que é o seguinte. O judo tem na sua gênese um dos seus princípios que em japonês é Jita Kyuei. Jita Kyuei significa o benefício mútuo, a prosperidade para todos, portanto a solidariedade. O professor Luís Monteiro, posso dizer que há mais de 40 anos que está ligado de várias formas à Federação Portuguesa de Judo e tem acompanhado, tem visto, tem sentido desde a alta competição à dimensão mais científica, onde está agora mais vocacionado, a evolução da nossa modalidade na Europa e no mundo. A questão em concreto que eu lhe gostaria de colocar é o seguinte: existem muitas referências ao judo enquanto uma disciplina que promove um desenvolvimento eclético e que é recomendado às crianças. Inclusivamente temos um testemunho da Unesco que foi gravado para este projeto a reforçar essa temática, mas a verdade é que ainda temos um caminho importante a continuar a fazer na área da investigação para poder medir essas competências sociais e perceber efetivamente benefícios que nós conhecemos do ponto de vista mais experimental, trazê-lo para a linguagem científica e trazê-lo para dentro da escola, para dentro das forças. Eu sei que trabalhou com os bombeiros, com a polícia, ou seja, houve sempre ali a oportunidade de trazer data, não é? Mais elementos que pudessem suportar esta nossa convicção, mas que hoje em dia tem que estar mais solidificada. Da perspectiva mais académica, qual é que é a sua visão e que posicionamento é que a nossa Federação pode trazer para que o judo tenha ainda mais impacto a nível da comunidade? Em primeiro lugar, bom dia a todos, cumprimentar a mesa, aqui a minha amiga e uma grande atleta, Susana Feitor, o Nuno Delgado, e parabéns por esta iniciativa. Eu acho que a Federação associa-se a esta iniciativa naturalmente porque ela defende valores de ética e cidadania do desporto. De facto, são valores fundamentais que hoje em dia a nossa sociedade cada vez está a perder, e ainda bem que há iniciativas e projetos destes que reativam, digamos, as ideias de defender estes valores de ética no desporto e da cidadania e da população em geral e do cidadão em geral. Em relação concretamente à questão que o Nuno coloca sobre a investigação, em geral as universidades têm várias dimensões de investigação, desde a parte mais ligada ao alto rendimento e ao metabolismo energético, à parte da neuromuscular, mas também à parte social, naturalmente. E aí, infelizmente, eu acho que não tem sido dado tanta atenção como era desejável face à importância destes valores da ética no desporto e dos princípios do judo. Eu creio que pode haver várias dimensões aqui. A Federação fez um pequeno estudo, que fui eu responsável, que era ver até que ponto os pais davam atenção a esta modalidade, pelos valores, pela ética. E uma das preocupações era isso, era a razão pela qual os pais colocavam os filhos nesta modalidade, optavam por estas modalidades. E foi positivo ver que a grande opinião escolhia a modalidade por ela transmitir e defender estes valores, de facto, da cidadania, de respeito pelo outro, da coragem, no fundo são os valores que este projeto preconiza. Mas, por outro lado, eu acho que há aqui um bocadinho de uma ambivalência contraditória neste processo, que é os pais, por um lado, já foi aqui dito, os pais, por um lado, colocam os seus filhos nestas modalidades por elas transmitirem os valores de facto e ajudarem a que o cidadão cresça mais forte, mais colaborador, mais participativo, mas, por outro lado, eu acho que nós estamos, eu vou lançar aqui nós estamos a educar mal os nossos filhos. E porquê? E já foi dito pela Isabel
eu andei anteriormente, e pelo Mário Almeida, que é, estamos a dar demasiadas facilidades aos nossos jovens, e isso estamos a educá-los mal, que é, por um lado, é verdade que temos que preservar o ambiente, reciclar alguns materiais, não fazer extravagâncias e gastos exagerados em muitas coisas, mas, por outro lado, os pais, para querem o melhor para os filhos, às vezes dão-lhes coisas em demasia, e isso torna-os mais dependentes e com um acesso mais fácil às coisas, e depois não lutam tanto com as coisas. Portanto, eu acho que há aqui uma ambivalência contraditória, que há muito caminho a percorrer, quer por estes projetos, que vão, portanto, basta dizer, quer pelas universidades, que podem estudar estas questões, como é que ultrapassar ainda estas questões que estão aqui inerentes. Há alguns estudos que foram feitos, nomeadamente na escola, se for através da prática, que é prática ativa, como disse aqui, não é criado mais uma disciplina de cidadania ou moral que poderá ser o mais eficaz. Eu acho que é através da prática, dos alunos serem envolvidos, e como disse o Nuno, que é criar recursos logo para a escola de manhã, ou dentro da escola acrescentar mais um elemento, que é aquelas mesas mais altas, e que o aluno tenha que estar de pé mais tempo, e não esteja logo ali a morrer desde que entra na escola. Costuma-se dizer que nós começamos a morrer quando entramos na escola por número de horas que ficamos sentados. E, portanto, há aqui muito a fazer ainda, que é mais eficaz para que os nossos jovens incorporem mesmo estes valores de cidadania, de respeito. Será mais com ações práticas. E eu acho que isso é extremamente fundamental, que é a questão de as linhas de investigação caminharem também neste sentido, que é não só teoricamente investigar a questão dos valores, da importância destes valores, mas também adquirir através da prática. E feito recentemente sobre a importância da implementação destes esportes na escola, ao fim de 20 aulas, eles assumiam mesmo estes comportamentos, tiveram ali 20 vezes a praticar. Mas eu acho que isto é para toda a vida, não é só para, de facto, e por isso é que estes projetos que alertam para isso e também transmitem, e eu acho que a Federação também está preocupada com essas questões, e creio que irá fazer alguma coisa, nomeadamente até e o Nuno já faz, ajuda a schools, na escola, com a implementação de alguns princípios e valores que são fundamentais para que no dia a dia os nossos jovens cresçam de forma mais sustentável e de forma a que se tornem mais fortes, cidadãos mais participativos e uma cidadania ativa. Ora, sem dúvida, professor, acho que tocou no ponto-chave para podermos fazer aqui uma conclusão final desta nossa mesa redonda sobre cidadania ativa, tocando naquele que para mim é talvez o ponto mais importante, que é a prática. Já dizia o nosso professor Manuel Sérgio, um dos grandes pensadores do desporto, uma pessoa que desenvolveu a teoria filosófica da motricidade humana, do desporto com valores, que a teoria serve para criar novas práticas e daí também, ou para entender e portanto consciencializar novas práticas. E a prática do judo começa por aí, ou seja, desde a sua gênese, o judo é criado por Jigoro Kano para, através da prática, desenvolvimento dos valores do tatami, que é o espaço onde nós treinamos esta modalidade, para a vida. E isso implicaria aquilo que será também das âncoras, digamos assim, desta Semana Europeia do Judo, que é a autorresponsabilização. Ou seja, todos os intervenientes no processo de desenvolvimento dos nossos jovens têm que procurar uma autorresponsabilização diária pelo seu exemplo e pelo estímulo da prática dos nossos jovens diariamente, porque eles são um cidadão pleno que em cada momento da sua vida tem que praticar estes valores, sejam eles valores morais, sejam eles também valores de saúde e de hábitos saudáveis, porque mente sã e corpo sano é que é o ideal de complementar deste nosso caminho para uma vida plena. Bom, eu gostaria de fechar este workshop
deixando aqui umas palavras finais para os meus dois últimos convidados. Susana, a Semana Europeia do Desporto está em plena atividade. A Fundação do Desporto seguramente vai estar envolvida em mais iniciativas. Desejo, em primeiro lugar, muitos sucessos para as iniciativas que estão a desenvolver e que em 2024, ano olímpico, estejamos aqui novamente para comemorar e para participar na segunda edição da Semana Europeia dos Valores do Judo, que é esse o nosso objetivo e, portanto, muito obrigado pela tua participação e gostaria que deixasse aqui uma mensagem final para as pessoas que nos estão a acompanhar durante esta Semana Europeia do Desporto e dos Valores do Judo e ao longo da sua atividade, aquelas pessoas que dizem eu não consigo, eu não acho, qual é que seria aqui o primeiro passo? Eu compreendo-as. O primeiro passo é, nós compreendemos que não é fácil e nós compreendemos que aquilo que é necessário é dar o primeiro passo, rodear-se de pessoas com o mesmo propósito e a partir daí torna-se mais fácil. Estando nós na semana do Be Active, ou seja, da semana para promover e cativar as pessoas à atividade física, aquilo que nós desejamos é vá experimentar. E no início poderá ser muito difícil, no início até poderá mesmo parecer impossível, mas ao longo da consistência da prática vai ver que vai ser ao contrário. Portanto, no que diz respeito à Fundação, este ano eu estou numa de atender aos convites que me foram dirigidos e vou estar em várias atividades. Esperemos que para o ano já tenhamos a nossa própria também organização, de maneira a passarmos a nossa mensagem, porque estamos todos para o mesmo. Nós sabemos que isto funciona e, portanto, queremos é que as pessoas adiram em força e quanto mais gente melhor, mas temos um foco especial para os mais novos. Portanto, vamos lá. Vamos a isso. Professor, um agradecimento muito grande à Federação Portuguesa de Judo por se envolver e fazer parte deste projeto desde a primeira hora, mesmo no desenvolvimento da sua candidatura. E com expectativas de que tenha sido mais um espaço pioneiro para a Federação poder desafiar outras organizações, outros clubes, outras iniciativas que possam explorar esta dimensão que a plataforma de Erasmus+ nos proporciona e que pode trazer, portanto, maior expressão para o judo, que vá para além daquela que já é bastante significativa e forte, que é a dimensão desportiva e de alto rendimento. Será esse um caminho importante para a Federação agora neste novo ciclo que se apresenta? Eu acredito que sim. Primeiro, os parabéns ao Nuno pela iniciativa mais uma vez, e eu penso que é a obrigação quase da Federação suportar e apoiar estas iniciativas, porque nós consideramos que o judo com respeito às modalidades e ao atletismo, é uma modalidade de elevado valor educativo, porque consubstancia não só uma componente mais geral física do desenvolvimento global e harmonioso do jovem, em que há ações que em geral não se verificam nas modalidades, que é o agarrar, o puxar, o empurrar, o derrubar e imobilizar. Vamos ver, estes padrões motores não existem muito noutras modalidades. O que significa que, além de ter uma identidade própria, tem também uma componente motora diferente, e isso torna o atleta mais eclético e globalmente mais envolvido de forma mais harmoniosa, mas também não só a Unesco e a própria ONU defende, e a Organização Mundial de Saúde, pelos benefícios que o judo traz na dimensão não só da saúde, na dimensão motora diferente, mas também fundamentalmente isso, estamos aqui para isto, que é uma cidadania ativa com os valores muito mais fortes. Eu acho que a Federação terá a obrigação de fazer mais também, naturalmente, e apoiar e suportar estas iniciativas, dar apoio às iniciativas. Obrigado, professor. Muito obrigada à mesa. Nós agora vamos passar à prática. Vamos aqui para o rooftop das Amoreiras, ter aquela vista fantástica. Mas eu queria só acrescentar aqui uma coisa ao que estes dois palestrantes disseram.
é difícil, temos uma vida complicada, se calhar o desporto em grupo é mais fácil, mas eu tenho um amigo que me dizia muitas vezes, só se pede coisas às pessoas que estão muito ocupadas, porque as outras não têm tempo, as estão ocupadas, têm uma agenda organizada. Muito obrigada, vamos à prática. Muito bem. Obrigada. Muito bem, obrigado. Vamos começar com uma saudação Rite Reis, saudação em pé, vamos caminhar juntos, mãos ao lado das pernas, postura direita, costuma dizer aos nossos mais jovens, cara de samurai. E uma fé, ok? Ora bem, esta vénia é feita em vários cenários e eu vou explicar porquê. O primeiro cenário é o comprimento ao espaço da prática. O objetivo do juro é colocar o parceiro de costas no chão e, se a luta não estiver acabada, conseguir fazer uma imobilização ou uma submissão. Até! Uma das particularidades que permitiu o judo fazer parte do quadro olímpico é que retirámos todas as técnicas, foi talvez a primeira modalidade de combate marcial que entrou para o quadro olímpico, retirámos todas as técnicas que permitissem fazer uma lesão de forma evidente. Então, as próprias luxações e submissões são feitas com total segurança, controladas por comissão médica, que tem vindo a introduzir cada vez mais limitações no sentido de não haver lesão. O judoca não pode ter sangue, não pode ter nenhum tipo de amostra de lesão. Começou?